muito bem, meus caros, muito bem. Espero que vocês estejam aí realmente ótimos, apesar do calor, apesar do calor. O mundo está derretendo aqui em São Paulo, apesar das chuvas que caíram aí nos últimos dias. Bom, e o verão, vocês sabem, né? É a mais desumana das estações, né? A mais cruel, a mais humilhante, né? Vejam, no inverno, né? Você coloca um agasalho, bom, e você está preparado para enfrentar o mundo inteiro, né? Quer dizer, com um agasalho bom, com um agasalho você pode participar até da Batalha de Lepanto, né? Mas no verão não. No verão você pode ficar completamente nu. Pode até sair nu na rua, ir pelado até a padaria, né? E nada vai mudar. Quer dizer, o calor continuará ali esmagando todas as suas vontades, né? Todas as suas iniciativas, né? Não há maior suplício, né? Eu acho que nem mesmo Mao Tse Tung, né? O pior de todos os ditadores comunistas, né? O ditador que conseguiu matar mais que o Stalin, né? Nem ele conseguiu imaginar uma tortura pior do que o verão, né? Bom, nós começamos bem este áudio, não é mesmo? Como começamos com esse verdadeiro hino heróico contra o calor, né? Heróico, né? Heróico, mas assim, ineficiente, né? Porque o calor continua o mesmo, impassível, né? Como se eu não tivesse dito nada, né? Mas a liberdade é assim, né? Às vezes ela é só a liberdade de espernear, né? É só a liberdade de reclamar, né? Mas assim, quem acompanha aqui o canal, né, sabe que essa é só uma introdução para os assuntos mais sérios, não é mesmo? E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um autor que eu reli esta semana, né? Eu já devo ter falado dele em outros áudios, né? Com certeza, com certeza. Mas pelo menos em um áudio, se a minha memória não me falha, né? Um autor que viveu muito pouco, né? Morreu aos 44 anos, né? Derrotado pela tuberculose que acompanhava ele desde a juventude, né? Na verdade, ele morre de uma hemorragia cerebral, né? Mas em decorrência dos sérios problemas de saúde causados pela tuberculose. Bom, e é realmente incrível que, tendo morrido tão cedo, né, ele tenha deixado uma obra tão significativa, né? Uma obra que tem marcado aí a vida de gerações de leitores, desde os primeiros escritos dele, né, que ele publicou lá na década de 1870. Né? E uma obra que tem influenciado grandes escritores, né? Como Jorge Luis Borges, como Joseph Conrad, Nabokov, Graham Greene, Chesterton, Ítalo Calvino, né? E muitos, muitos outros. Bom, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu estou falando do genial, né? Genial Robert Louis Stevenson. Né? E eu reli dele esta semana a Ilha do Tesouro, né? Na tradução impecável do José Roberto Ochia, né? Que também escreveu uma bela apresentação e notas muito, muito elucidativas. Né? É uma edição da Zahar Editores. Né? Eu não sei se vocês conhecem o trabalho do José Roberto, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, né?
Mas assim, olha, se eu fosse vocês, eu daria atenção também às traduções do Shakespeare que ele fez, porque todas são muito bem cuidadas, tá? Bom, mas vamos falar aqui um pouquinho a respeito da obra do Stevenson, né? Eu acho que a maior injustiça que nós podemos cometer contra ele é considerar os seus livros como leitura de entretenimento, né? Ou uma classificação ainda pior no caso dele, né? Achar que ele só produziu literatura infanto-juvenil, né? E assim, e o Stevenson está muito, mas muito além desses rótulos, tá? E ele é superior a esses rótulos por um simples motivo. Os seus livros têm um peso literário que só os grandes escritores alcançam, tá? Mas, infelizmente, esses rótulos persistem aí no senso comum, né? E talvez sejam eles que impeçam que toda a obra do Stevenson seja traduzida aqui no Brasil com o cuidado, né, que este romance, A Ilha do Tesouro, mereceu, né? Bom, é verdade que O Médico e o Monstro, né, cujo verdadeiro título é O Estranho Caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, né, também mereceu uma boa tradução, né, recentemente feita pelo Jório Dauster, que é o grande tradutor do Nabokov aqui no Brasil, né? Bom, e há uns 10 anos, né, nós temos que fazer justiça à antiga editora Kozak Naif, publicou um volume com alguns contos dele, né, sob o título de O Clube dos Suicidas, né? Também uma outra editora, a editora Carambaia, né, publicou aí uma edição limitada de 1.000 exemplares há alguns anos, né, de um delicioso relato de viagem que o Stevenson escreveu, né? Chama-se Viagem com um Burro pelas Cevenas, né? Na verdade, é uma burra que o Stevenson chama carinhosamente de Modestine, né? Bom, as Cevenas, né, são uma cadeia de montanhas, né, localizadas, acho que mais ali para o sul da França, né? E essa edição da Carambaia é muito bem cuidada, com um pós-fácil escrito pelo Gilles Lapouge, que é muito bom, texto excelente, né? E alguns anos antes, a editora Iluminuras publicou também uma tradução do romance Sequestrado e de um outro relato de viagens, que se chama Nos Mares do Sul. Dessa vez o Stevenson realiza um longo cruzeiro pelas ilhas do Pacífico Sul, né? Sempre lá em busca de um clima que ajudasse ele a vencer a tuberculose, né? Bom, falando assim, né, parece que são muitas traduções, né? Mas assim, é só uma impressão, tá? Vários outros romances dele continuam sem tradução no Brasil, né? Os poemas também nunca foram traduzidos, né? A maior parte dos contos também, né? E bom, e sem falar dos ensaios, né? Sem falar dos ensaios. Mas a editora Rocco publicou, né, em 2017, acho, né, uma joia muito interessante, tá? Publicou a correspondência entre o Stevenson e o outro genial romancista, o Henry James, né? Os dois eram amigos, né? E vejam só que interessante. Eles tinham estilos completamente diferentes, né? E não só os estilos, bom, eles tinham concepções diferentes também, né? Em alguns pontos até mesmo opostas, concepções opostas, né, do que deve ser a literatura. Então vejam, quer dizer, o rótulo de escritor infanto-juvenil ou de mero entretenimento não tem nenhum ponto de apoio, né? Nem na obra, nem na vida do Stevenson, né? E assim bastaria para romper com esse julgamento fútil, né,
a conquista extraordinária que ele alcançou com O Médico e o Monstro. Quer dizer, essa novela marca profundamente o imaginário ocidental. Né? Quer dizer, assim, e não seria nenhum exagero nós dizermos que ele criou realmente uma espécie de mito moderno, né? Com essa história do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde. Né? Bom, em alguns dos seus ensaios, o Stevenson reflete a respeito da criação literária. Né? E quando você começa a ler esses textos, bom, então você percebe que só mesmo uma autoconsciência tão clara como a dele, né, poderia ter criado romances e contos que possuem uma simplicidade que é, na verdade, completamente enganosa, completamente falsa. Tá? E é enganosa por quê? Porque é uma simplicidade que não é fortuita, não é casual. Né? Não, não. Mas os ensaios comprovam para nós que essa simplicidade ela é sempre minuciosamente planejada pelo Stevenson. Né? Bom, o meu objetivo aqui não é fazer uma análise detalhada do romance A Ilha do Tesouro, né? Que foi o primeiro romance dele. Né? Mas eu quero incentivar vocês a lerem, porque o livro é uma aula de literatura, né? Uma aula de como contar uma história sem medo de contar uma história. Né? Ou seja, sem o que eu chamo de narratofobia. Né? Essa doença, né? Essa doença que ataca parte significativa da literatura contemporânea brasileira, né? E que se traduz exatamente nisso, né? Numa paura, num medo terrível de simplesmente contar boas histórias, né? Como se isso fosse proibido, né? Ou como se isso, sei lá eu, produzisse aí algum tipo de maldição, né? Ou uma espécie de anátema. Né? Bom, vocês vão ver nesse romance, né, com que habilidade o Stevenson faz a tensão crescer de capítulo a capítulo. Né? Bom, e ele tinha de fazer isso, porque a história foi publicada inicialmente em 17 fascículos, né, que eram encartados numa publicação inglesa para jovens, né, a Young Folks. Né? E, bom, isso entre os anos aí de 1880, no início da década de 1880. Né? Ou seja, ele precisava manter aí, né, aceso o interesse do seu público. Né? Bom, e a trama é perfeita. Né? E ele nos engana sempre, sempre. Quando a gente pensa que determinada situação vai se resolver, bom, é aí que ela se complica. Né? Todas as descrições dele são extremamente vivas. Né? Você vê as paisagens, vê os cenários, né? E principalmente vê os personagens com as suas características muito particulares, né? Agindo diante de você. E isso é uma lição que poucos escritores dominam. Né? Quer dizer, ele não fica contando para nós o que os personagens fazem ou como eles são. Não. Ele coloca os personagens em ação nas cenas, cada um se comportando de acordo com a sua própria psicologia. Né? E o Stevenson também muda habilmente de narrador durante alguns capítulos. Né? E faz isso de maneira extremamente natural, sem causar nenhum tropeço na nossa leitura. Né? E também de maneira verossímil, compondo duas vozes bem diferentes. Né? Então, assim, olha, eu poderia ler aqui uma série de trechos incríveis, tá? Mas assim, eu tomei a decisão de ler só 4 frases do capítulo 22, tá?
4 frases que abrem um parágrafo e vão mostrar para vocês toda a capacidade desse escritor magnífico. Ah? Então vejam só, vejam só. Olha o que ele diz. Sentei-me para esperar a escuridão e me fartei de bolachas. Era uma noite em 1000 para meus propósitos. O nevoeiro tinha sepultado o céu. À medida que os derradeiros raios de sol desapareciam, um breu absoluto caía sobre a ilha do tesouro. Bom, é uma figura incrível, né? Incrível. O nevoeiro que sepulta o céu. Né? É uma imagem completamente inesperada, de uma rara beleza. Né? Qualquer outro escritor diria o óbvio, né? Diria que o nevoeiro impedia o personagem de ver o céu. Né? Mas o Stevenson não. Né? Ele sepulta o céu. Né? Bom, então vejam, eu sinceramente desejo que vocês não fiquem aí atrasando a leitura desse clássico. Né? Um livro que vai servir àqueles que são bons leitores, né? E que querem descobrir um autor que sabe seduzir o leitor. Né? Mas um livro que também oferece ótimas lições para todos que querem ser escritores. Né? E olha, eu disse a vocês no início aqui desse áudio, né, que um dos escritores que admirava o Stevenson era o Jorge Luis Borges. Né? Bom, mas assim, eu não contei toda a verdade para vocês. Né? O Borges, ele amava o Stevenson. Tá? Ele definia o prazer de ler o Stevenson como um dos maiores prazeres que a literatura tinha oferecido para ele. Né? E tem um breve texto dele, do Borges, no livro O Fazedor, né? num capítulo chamado Borges e Eu, né? Em que ele cita lá algumas coisas de que ele gosta. Né? E ele diz assim, agradam-me os relógios de areia, os mapas, a tipografia do século XVIII, as etimologias, o gosto do café e a prosa de Stevenson. Bom, não é preciso dizer mais nada, né, meus caros? Acho que tá perfeito. Nós terminamos aqui. Olha, um abração para vocês, viu? E tenham um ótimo final de semana. Tudo de bom.